né? E que pode não estar sendo fácil, né? E é exatamente por isso que, ao propormos essa atividade, ao trazermos vocês para esse espaço onde nós vamos poder não somente escutar a professora Bianca, mas também sentir um pouco de tudo isso que a gente está vivendo, com certeza motivo de alegria, né? E aí nós temos o compromisso com todos vocês, né, de fazer, apesar de todos os percalços, apesar de todas as inseguranças que a pandemia trouxe neste ano para todos nós temos o compromisso de buscar ofertar para vocês as melhores oportunidades para que vocês consigam concluir esse ciclo da vida de vocês da melhor maneira possível, né? Acredito que muitas perguntas vocês estão fazendo, né, sobre como encerrar esse ciclo do terceiro ano do ensino médio, da formação básica, né? Sabemos das dificuldades que a pandemia trouxe, né? Mas, acima de tudo, sabemos da capacidade, da inteligência que vocês têm. Vocês nos surpreendem positivamente de uma forma incrível, né? Porque se, por um lado, nós tínhamos, lá em março, quando tivemos que suspender as atividades presenciais, nós tínhamos ali um grande desafio de adaptação de todas as atividades. Os professores, nós passamos uma semana intensa de trabalho, de capacitação dos professores, de adaptação das plataformas para que pudéssemos dar conta do trabalho remoto. E, por outro lado, vocês dando respostas assim de interação, de participação, incríveis. Isso nos mobilizou e nos motivou a continuarmos buscando melhores estratégias, melhores ferramentas para fazer com que a experiência de vocês pudesse ser a melhor possível. Com vocês do terceirão, nós temos um olhar muito, muito especial, porque a gente sabe, vocês estão na fase final, né? Para os outros, segundo, todo o pessoal do médio, os outros, o fundamental, nós ainda temos alguns anos para ajustar algumas questões que poderão aparecer. Mas com vocês a janela de tempo é curta, né? Nós temos aí até o final do ano, até ali janeiro, quando vocês vão fazer o exame do Enem, ou pelo menos uma boa parte, a maior parte de vocês vão fazer o exame do Enem, né? Então a gente sabe disso, e por isso mesmo a gente tem um cuidado especial com vocês, né? E aí a gente pede que vocês continuem com o astral levantado, apesar das dificuldades que poderão ter, né? Coloquem no horizonte de vocês, os focos, vamos dizer assim, onde vocês querem chegar nesse momento, e eu acredito que concluir bem o terceiro ano é fundamental ter isso no horizonte, e aí contem conosco para ajudarmos a vocês nessa caminhada. Nós temos dito com os diretores, com os coordenadores dos nossos colégios, que nós estamos todos numa grande travessia, né? E que fazê-la não é fácil, mas a gente tem a força necessária para seguir adiante, né? E essa força vem muito de ver vocês também se desdobrando para dar conta dos estudos, né? Tendo que se refazerem também nessa dinâmica de estar em casa, estudando de forma remota, né? Então, esse exemplo de vocês nos motiva para que essa travessia aconteça da melhor maneira possível, né? Então, agradeço muito a presença de vocês aqui. A gente está vendo que já tem uma assistência
muito boa. Eu estou olhando aqui no YouTube, a gente tem agora 528 participantes. No Face, eu não estou olhando, não vejo aqui quantas pessoas tem, mas é um número significativo de assistentes, né, de vocês, alunos aí, né. A gente fez esse momento aqui, a gente preparou com muito carinho para todos vocês, e a gente espera que vocês aproveitem bem, né, essa oportunidade, e que outras, né, no final, depois aí a equipe vai apresentar para vocês aí algumas questões que a gente pode organizar depois outras atividades, se forem, se vocês demandarem ou quiserem, gostarem, né. Então, é um pouco nisso, que Santo Inácio, que é o nosso patrono, que nós celebramos agora no último dia 31 de julho, nos acompanhe nessa jornada e que seja muito boa para todos vocês e, com certeza, para todos nós. Obrigada, irmão Raimundo, pelas palavras que nos inspiram nessa manhã. Para quem chegou agora, as nossas boas-vindas a todos os estudantes, aos educadores que estão presentes nesse momento formativo organizado pela Rede Jesuíta de Educação. Eu vou me apresentar de novo, eu sou a professora Luísa Schroeter, diretora acadêmica do Colégio Catarinense em Florianópolis, e nós estaremos juntos na manhã de hoje, mediando a reflexão proposta pela psicóloga Bianca Stock. Saudamos da mesma forma as equipes diretivas das escolas e dos colégios da rede jesuíta presentes nesse evento, os gestores das equipes acadêmicas e pedagógicas, as equipes técnicas da rede jesuíta e também um agradecimento ao Colégio Medianeira que nos dá nesse momento suporte técnico. Nossa profunda gratidão também aos nossos professores e professoras que se reinventam a cada dia para dar para você, nosso querido estudante, possibilidade de ricas aprendizagens. Nós agradecemos de uma forma especial a quem hoje está conosco, os estudantes do terceirão das nossas inúmeras escolas. Nós somos 17 unidades educativas dispostas pelo Brasil e hoje estamos juntos pensando um pouco sobre a nossa realidade. Todos nós sabemos que o confinamento social é o melhor meio de impedir a propagação do coronavírus. Porém, ficar em casa impôs a todos nós uma nova forma de viver e de nos relacionarmos, né? E o prolongamento e a incerteza do fim, com o fim desse isolamento social, ela pode gerar em todo mundo angústias, ansiedades, tristeza, estresse, uma vez que o ser humano, pessoal, o ser humano é social. Nessa fase em que as pessoas tiveram que se afastar de uma forma compulsória da sua rede socioafetiva, dos seus amigos, dos colegas da escola, das pessoas que ama, né, dos irmãos, dos familiares mais distantes, hoje nós vivemos uma experiência muito mais intensa e muito mais prolongada com a nossa família, com os irmãos, com os nossos pais, e isso exige também uma estabilidade emocional. Nós entendemos que a escola é um espaço de crescimento, não somente acadêmico, a escola é também um espaço de suporte psicológico, socioemocional, né? É a nossa rede afetiva, é uma rede solidária que está sempre aberta a discussões. Por isso, hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre esses sentimentos que assolam a todos, que nos trazem, em alguns momentos, esse tipo de sentimento de angústia, a partir da conversa, né, de uma conversa muito especial com a psicóloga Bianca Stock. Serão temas complexos que pulsam na vida de todos nós e que nos levam a refletir sobre isso que o irmão Raimundo acabou de frisar, as nossas escolhas, o nosso projeto de vida. Nós gostaríamos, antes de organizar a nossa fala, também de convidar você a nos seguir, né, se inscrever no canal da Rede Jesuíta de Educação no YouTube e seguir também a nossa página, né, no Facebook. Nesse momento, nós vamos compartilhar um pouquinho como vai ser essa nossa conversa. O nosso encontro está previsto para 1h30, a psicóloga Bianca iniciará a sua fala, ela vai falar por cerca de 1 hora, e o chat estará aberto a perguntas de vocês. Essas perguntas serão encaminhadas de uma forma organizada para a psicóloga Bianca.
A Bianca, ela é mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é especialista em problemas do desenvolvimento na infância e da adolescência pelo Centro Lídia Coriá. MBA, ela encerrou um MBA em Liderança e Estratégia Organizacional pela ISPM e é consultora em encorajamento e educadora parental certificada e afiliada à Positive Discipline Association nos Estados Unidos, né? Com formação complementar em disciplina positiva em sala de aula. Professora da pós-graduação em Educação Infantil da Unicinos e diretora da Vínculo Consultoria e Psicoterapia. Bianca, seja bem-vinda. A palavra, então, agora é com você. Nós vamos aproveitar muito esse momento. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia, Luísa. Bom dia, equipe. Bom dia, queridos estudantes, pais, professores que também estão conosco nessa manhã. É uma alegria poder vir conversar com vocês. Então, como a Luísa já me apresentou, eu sou psicóloga, tenho uma atividade de psicologia clínica bem intensa. Hoje eu falo com vocês desde do meu consultório, mas também assessoro muitas escolas. Então, eu fico em todas as pontas. Eu atendo os pais, atendo os professores e muitos gestores, diretores de escola, e escuto também as crianças e adolescentes aqui no consultório. De todas as inúmeras falas que eu tive a oportunidade de fazer nesse período da quarentena, né, com muitas escolas assessoradas, com certeza falar para os estudantes é de uma responsabilidade gigante, né, e me sensibiliza muito, fico muito tocada, e empaticamente poder agradecer vocês, queridos estudantes do terceirão, que estão em casa, privados de viverem tantas coisas interessantes, tantas expectativas que tinham para esse ano, por esse laço coletivo e social de amor, de cuidado, que é o isolamento no combate à Covid. Então, acho que, primeiro, agradecer o esforço de cada um, porque esse não é uma imposição, né? A gente tem que poder também olhar com gratidão todos aqueles que estão fazendo a sua parte e estão abdicando de viver coisas que tinham planejado e, né, se colocado por esse compromisso coletivo. Uma coisa é eu viver um isolamento social com meus 39 anos, tá? Outra coisa é viver isso aos 17, aos 18, aos 16 anos. É completamente diferente. Eu tenho plena noção que a intensidade do que se vive com 16, com 17, com 18 anos é muito maior, né, do que o que a gente vive já com uma maturidade de vida. Por quê? Porque são muitas expectativas. Então, falar de adolescência é falar de expectativas, é construir expectativas. Quantas expectativas que vocês tinham para esse ano? Recreios temáticos, todas as celebrações de final, de conclusão da etapa, preparação para o vestibular, amadurecimento da escolha profissional, alguns já com a escolha bem decidida, outros em processo e querendo viver todas as experiências que a escola oferece para poder fazer esse amadurecimento, e tudo isso foi suprimido. Então, pensar 2020 é pensar um ano com muitos lutos, é pensar um ano de muita reflexão interior, pessoal, de conseguir transformar esse ano num ano que vale a pena ser vivido, um ano que não é um ano perdido, né? Ele é um ano diferente, mas ele não é um ano perdido. E a gente vai começar essa conversa por aí. A gente está falando de um ano de muitos medos, né? E vocês devem estar vivendo medos com as famílias de vocês que até então talvez não tivessem vivido ainda. É o medo do contágio, é o medo da gente contaminar quem a gente ama, é o medo de não ter muitas certezas em relação ao futuro. A gente sabe que vai passar, mas a gente não perdeu o controle, né, sobre muitas coisas. O medo de algumas famílias também em relação à situação financeira, pais perdendo o emprego, ou, né, com situações delicadas também dentro da vida econômica da família. Então, são muitos medos, muitas mortes, como se, né, essa expectativa de perda, de morte, estivesse sempre baforando no nosso pescoço. Como que a gente lida com isso? Eu imagino que a saúde mental de vocês, assim como a minha, assim como a de todo mundo nesta quarentena, ela está assim, ó,
com altos e baixos, né? Semanas mais tranquilas, semanas muito difíceis, semanas de maior irritabilidade. Então, é sobre esse tempo todo que a gente vai conversar hoje. Uma metáfora que me ajuda muito a pensar essa quarentena, né? E isso que a gente chama de um trauma social, porque é um trauma social e inédito para todos nós, para toda essa geração é inédito, né? Não tem especialista em pandemia. A gente está vivendo isso pela primeira vez. Então, a gente está construindo, né, as alternativas de como lidar no caminho, tanto em relação à escola, quanto na vida pessoal e, né, social. E é um trauma social porque ele faz um corte, ele né, suprimiu muito do que a gente sonhava para 2020 e revirou a vida de todo mundo de cabeça para baixo de uma hora para outra. A gente não tem, como a gente fala na psico, uma narrativa simbólica, a gente não tem uma história ainda para contar sobre isso que nos dê um pouco mais de segurança, uma experiência anterior que nos dê, então mais ou menos é por aqui. Não, é tudo muito novo, então a gente vai ter que construir junto a história desse momento. E uma metáfora que me ajuda muito a pensar é a metáfora da sala de espera. Em certo momento da quarentena, eu me dei conta que a gente estava no início achando, vai ser 15 dias, vai ser 20 dias. Não, passou um mês, passou 2 meses, 3 meses, e a gente está entrando para o 4º mês de aulas presenciais interrompidas. E em cada estado tem a sua realidade, cada estado está planejando, podendo pensar o retorno, alguns já pensando esse retorno, outros ainda não podendo pensar, porque as UTIs seguem lotadas e a gente ainda vai precisar ficar mais um tempo nesse isolamento para poder cuidar da vida, cuidar um dos outros. Mas a metáfora da sala de espera sabe quando a gente vai numa consulta médica, né, uma consulta de qualquer natureza, e a gente fica na sala de espera tentando só se ocupar, pega o telefone e fica, né? É para ocupar, é para passar rápido, é como se fosse um tempo de não vida. Ali é para não viver. Porque a vida vai começar mesmo quando a porta se abrir e a consulta começar. E um pouco da quarentena foi nessa ideia. A gente vai se ocupar para viver esse tempo bem rapidinho, para fazer de conta que ele nem está acontecendo, porque daqui a pouco a vida volta ao normal. Só que ficou o tempo longo demais, se estendeu mais do que a gente imaginava. E a ideia de que a gente precisa estar ocupado todo o tempo, intertido, para viver esse processo, não é uma ideia legal para a nossa saúde mental. Porque ela nos deixa muito passiva. Primeiro, muito ansiosos, né? Precisa estar todo o tempo, a escola não mandou atividade, eu preciso ter coisas para fazer, né? Ou vou inventar coisas para fazer só para me ocupar e para não pensar. Se a gente não cuida, a gente pode deixar de fazer coisas como uma expressão de cuidado, como uma expressão de intimidade consigo mesmo, depois eu vou aprofundar um pouquinho mais isso, e cair numa super aceleração produtivista, né? De que eu preciso estar distraído o tempo inteiro. E aí entram, né, o excesso de jogos, o excesso de telas, que a gente sabe, vocês, né, já escutaram isso muitas vezes, com certeza, que o excesso de telas e de jogos eletrônicos não faz bem. E eu vou explicar por que não faz bem para a nossa saúde mental e como que a gente pode criar outras alternativas. Saúde mental, gente, não tem a ver com diagnóstico, tá? Eu posso ter um diagnóstico de pânico, de ansiedade, de transtorno de humor e ter mais saúde mental do que quem não tem. Saúde mental não é um diagnóstico. Saúde mental é a gente poder fazer da vida uma vida criativa, uma vida que a gente sente que ela está nas nossas mãos, que eu não estou só à mercê, né, das coisas do mundo. Quando eu percebo que a vida é algo só a me adaptar, ao qual eu só tenho que me adaptar, só tenho que cumprir expectativas de outros, ou fazer, né, cumprir necessidades de outros, a vida é como se ela fosse perdendo sentido, como se ela fosse perdendo a dignidade. Com a quarentena imposta pela pandemia, a gente teve que fazer uma super adaptação e viver muitos processos de lutos das nossas expectativas. A gente está entendendo que esse é o nosso 2020. Não dá para a gente ficar se ocupando, né, de forma acelerada ou sem pensar todo o tempo. A gente vai precisar parar e poder entender, se esse não é um ano perdido, como é que eu vou fazer do meu cotidiano um cotidiano que para mim me satisfaz também, e que eu me sinto vivo, que eu me sinto criativo, que eu me sinto fazendo dessa vida uma vida interessante,
para mim, especialmente, né? Quando a vida é algo só a se adaptar, ela vai perdendo sentido e aí a gente adoece, né? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo na minha vida? Qual é o meu lugar de pertencimento? Qual é a minha missão nesse mundo? Se a gente só se adapta ou responde estímulo, isso vai acontecer. Uma vida criativa, ela é uma vida de paixões. Ela não é uma vida perfeita, porque não existe vida perfeita. Mas ela é uma vida de interesses. É uma vida que eu consigo transformar no meu cotidiano as coisas na medida em que eu sinto que eu tenho um potencial criador naquilo, que eu consigo ser espontâneo, que eu consigo ser eu mesma. Isso é fácil? Não. Isso é super complexo. Porque a gente poder ser a gente mesmo, poder trabalhar a nossa autenticidade, principalmente quando a gente está falando de 17, de 18 anos, isso é super complexo. Porque a gente está justamente, né, na grande missão que é a adolescência e a juventude de construção da nossa identidade. Mais do que perguntar quem eu sou, porque essa pergunta ela é eterna, né? Até hoje eu me pergunto também, a gente sempre vai se perguntar, a gente pergunta a que eu vim nesse mundo, como é que eu posso contribuir com esse mundo, né? Quem são as pessoas que fazem as minhas redes de afeto, que eu me sinto conectado? Quais são as pessoas com as quais eu realmente consigo ser eu mesmo? Voltando à questão dos jogos, se a gente entende que essa vida, que a quarentena a gente tem que passar ela bem rápido, a chance da gente só se ocupar excessivamente com as redes sociais ou com estímulos externos é muito grande, porque a gente quer, né, passa logo. Só que com isso, a gente transforma esse cotidiano num cotidiano muito empobrecido. Eu me lembro de um paciente com 21, que ele me dizia assim, Bianca, eu estava tão deprimido quando eu tinha 14, e eu joguei tanto, eu ia bem na escola, prestava atenção, conseguia dar conta, mas chegava em casa e eu só jogava. E a sensação que eu tinha é que eu não criei memória. Eu não me lembro dos meus 14 anos. Porque eu estava tão entristecido que eu queria que só passasse. E é isso, gente. Quando a gente só responde estímulo de outros e a gente não consegue construir a nossa vida, o nosso cotidiano, a gente não constrói memória. É como se aquele ano passasse e a gente nem lembrasse. E eu entendo que, às vezes, a vontade é que nem quero lembrar de 2020, fiquei tão chateado com tudo que aconteceu, com tantas coisas que eu tinha planejado e não pude viver, né, com os amigos, com a escola, que eu nem quero lembrar. Mas será que essa é a melhor opção? Será que a gente não pode fazer, de forma bem paradoxal, esse ano valer a pena de ser vivido? Quais são as memórias que vocês vão levar dessa quarentena? Se a gente parasse agora, né, e a gente soubesse, tá, agora terminou a pandemia, a gente tem a vacina, o que tu vai contar desse teu 2020? O que tu fez para ti nesse 2020 e pelos outros também, né? Porque a gente se constrói na relação com o outro. A gente vai falar desse 2020, dessa pandemia, por décadas e décadas e décadas. Vocês vão contar para os filhos de vocês e para os netos de vocês. Então, a gente vai contar muito sobre isso. Quais são as memórias que vocês puderam construir nesse tempo e que dignificaram a vida de vocês, que não ficou uma vida vulgar, no sentido de, né, não tem importância. Quais foram as experiências que vocês puderam fazer valer a pena esse 2020? E fazer valer a pena tem muito a ver com o cuidado. Tá? A palavra de 2020 é cuidado. É a gente aprender a se cuidar. É aprender a cuidar de si mesmo, né? E do outro e construir intimidade. Cuidado e intimidade, elas estão muito ligadas. Dá uma parada agora, olha para o teu quarto. Respira e olha para o teu quarto. O que esse teu quarto conta do teu momento? Como está o teu ambiente, né? Agora. O que ele fala sobre o que tu sente? Dá uma parada agora e olha, né, para ti mesmo. O nosso corpo, gente, é a nossa casa. É o nosso primeiro ambiente. Se a gente precisou desacelerar, se a gente precisou entrar num outro ritmo, né, de conexão muito profunda consigo mesmo, com a casa, com os nossos familiares, também é a oportunidade de a gente poder olhar qual é a intimidade que eu estou construindo comigo, com a minha alimentação, com o meu corpo,
com as pessoas com as quais eu convivo? Será que eu me sinto percebido em casa? Será que eu percebo quem mora comigo? Todos os nossos lugares de pertencimento em 2020, eles ficaram, né, mexidos, ficaram moventes. Aquela organização que a gente tinha de acordar, de ir para a escola, né, e ver os amigos, tudo isso se reorganizou e a gente agora precisa construir, né, laços de pertencimento e de afeto com as pessoas com as quais a gente se relaciona, entendendo que o excesso de isolamento, o excesso de solidão provoca efeitos socioemocionais que a gente nunca viveu antes, que são muito intensos. Muito adolescente está vivendo uma experiência de solidão que nunca tinha vivido. Aqueles que já tinham o seu grupo de amigos formado, construído, tenho certeza que vocês continuam se falando, trocando pelo WhatsApp, trocando pelas outras redes sociais, perguntando, e aí, como é que você tá? Às vezes percebe que um amigo tá mais distante, vai lá, resgata, conversa, tá meio isolado, eu sei que cansa o contato pela web, né? Mas a gente vai resgatando as pessoas. Mas para muitos adolescentes isso não aconteceu. Foram para o isolamento e não tinha ninguém que chamasse eles nos grupos. Não tinha ninguém que chamasse no individual. Então, para alguns, eu sei que a experiência de solidão, ela está muito pesada. E que é uma fuga a gente poder entrar, né, e usar... que bom que a gente tem internet, maravilha, para poder usar ela a nosso favor, mas às vezes ela está a serviço da desconexão também afetiva, e não da conexão. Aqui a gente está fazendo um momento de conexão, mas às vezes as redes também fazem um momento, né, estão a serviço da gente se desconectar das pessoas que se preocupam com a gente, ou de construir laços de amizade. E, gente, se tem algo que é revolucionário nesse mundo, é o afeto. O afeto é revolucionário. A gente poder construir relações de afeto que nos potencializem, isso marca para a vida inteira. Então, com quem que vocês estão construindo, então, trocando, né, uma rede de afetos que dê sustentação para vocês para passarem por tudo isso. Porque uma coisa é a gente falar de perda, outra coisa é a gente falar de desamparo. Eu consigo viver as perdas que eu preciso viver, aceitar as coisas que eu preciso aceitar que esse 2020 tá muito diferente, se eu sinto que eu estou amparada, que tem uma rede de apoio de pessoas que vão me segurar, que vão sustentar comigo quando eu estiver triste, quando eu desabar. Quando eu percebo que eu não posso me entristecer, e aprender a se entristecer é uma capacidade que a gente precisa desenvolver para a vida inteira, porque a gente está num mundo em que diz que a gente nunca pode ficar triste, né? Abra a felicidade, você tem que estar sempre bem, posta no Facebook, né? Posta no Instagram, lá, né? Sempre maravilhosos. Isso é irreal, né, gente? Completamente irreal. Então, para a gente poder ter uma vida que a gente sinta que é verdadeira, que eu posso ser eu mesmo, dentro dessa vida, também tem o exercício do entristecimento. Também tem a gente poder se permitir se entristecer. E a gente só se entristece verdadeiramente quando a gente sente que tem suporte, que tem apoio, porque daí ela é uma tristeza que produz, ela é uma tristeza que consegue levar a gente para um outro estado criativo. Senão a gente só se afunda, né, e se encolhe cada vez mais. Ou fica muito vulnerável para essas, né, para os estímulos que só nos ocupam e que vão acionar partes do nosso cérebro ligadas à adicção. Então, quando a gente está exposto a jogos muito violentos, a pornografia, né, e outros, assim, né, e outros temas que faz a gente lidar com a vida e com a morte, sempre com os limites, a gente está acionando partes do cérebro que são parecidas com aquelas que vão acionar as situações de adicção. Então, de uso de drogas, de uso de álcool, porque a gente vai sempre querer mais, sempre querer mais. E a gente está vivendo a vida daquele estímulo e não a nossa vida. A gente para de ser criativo, para de trocar afeto, porque a gente precisa sempre estar ocupado cada vez mais. Então, convido vocês a fazerem essa parada agora, fazerem essa reflexão, entender assim, o que eu construí até agosto de 2020, né? Quais são as memórias que eu pude trazer até agora. Se saúde mental é criatividade, e a gente está falando de projeto de vida, a gente está falando também de escolhas profissionais, toda essa expressão criativa, a gente constrói ela nas experiências, né?
E agora a gente está vivendo muitas experiências virtuais, porque a gente não está podendo viver as experiências reais. Algo que eu quero trazer para vocês, nesse pensamento para 2021, 2022, o que eu vou fazer? Será que esse curso que eu estou pensando em cursar? Ou será que eu quero fazer uma faculdade? Será que eu quero dar um tempo para trabalhar com os meus pais? Ou quero fazer uma outra construção de projeto de vida nesse momento? Mas para onde eu vou lançar os meus dados? Assim, para onde eu vou lançar a minha vida? Às vezes a gente antecipa muito as situações e tem uma dificuldade de olhar para o presente. Eu já me vejo trabalhando na profissão que eu penso em ter, mas não consigo enxergar o caminho. É muito importante que a gente pare agora e olhe o que eu tenho desejo de continuar estudando depois que a escola encerrar. O que eu tenho vontade de continuar estudando, conhecendo, aprendendo. E isso muda muito da lógica de escolha profissional. Diferente de eu pensar onde eu quero trabalhar, e hoje o mercado de trabalho está super amplo e ele tem muitas possibilidades de trabalhos diferentes, né? Com profissões, e com certeza daqui a 5 anos terão outras tantas profissões, depois da pandemia outras tantas reinventadas. Vocês poderem ver onde é que vocês querem botar o desejo de vocês, aonde vocês enxergam que vocês desejam colocar energia. Então, quando a gente vai olhar lá um currículo de um curso, por exemplo, vou olhar o currículo da psicologia, por exemplo. Olha as cadeiras que estão colocadas lá, olha a organização dos conteúdos. Tu te enxerga estudando isso nos próximos 5 anos? Que é diferente de pensar, eu quero ser psicólogo. Ajuda muito a entender esse caminho, a olhar para o caminho, para depois a gente pensar, né, na real profissão. Por exemplo, dentro da psicologia, tem um monte de áreas de atuação. Eu posso trabalhar dentro de um laboratório, 100 pessoas. Eu posso trabalhar não no consultório como eu trabalho, por exemplo, né? Poderia trabalhar com população de rua, posso trabalhar dentro de empresas. Então, os ambientes, eles são muito diversos, as profissões são muito diversas. Pensem o que vocês gostariam de continuar aprendendo, porque se tem algo que a gente precisa conservar nesse 2020 na relação com a escola, é a chama pela aprendizagem, a chama pela curiosidade. Que vocês não percam e não tenham uma relação com o conhecimento bancária, como a gente chama, né? Só de receber coisas, mas que vocês possam continuar tendo uma relação com conhecimento de curiosidade, de interesse, e que vocês se sintam também criadores desse conhecimento. Eu sei que pesa todo o estudo para o Enem, para os vestibulares, porque tem uma série de conteúdos que a gente precisa também memorizar, mas mais do que isso, é aquilo que dá sentido, é aquilo que dignifica. Onde é que vocês estão destinando o desejo de vocês, que é algo muito caro. É o que vocês têm de mais precioso. Né? Aonde vocês estão colocando isso, colocando esse tempo. Eu sei que muitos de vocês também se preocupam bastante com os amigos, e que tem amigos que estão passando por situações bastante desafiadoras agora, de depressão, de ansiedade, de pânico, de cutting. Como que a gente pode ajudar as pessoas nesse momento? Pessoal, primeiro, entender que, né, como eu falei no início, a saúde mental de todo mundo está desafiada. E ser amigo não é suportar tudo. A gente fala muito de relações tóxicas, né, em relações amorosas, né, amorosas no sentido sexual. Mas a gente precisa falar também das relações tóxicas nas amizades. Amigo não é aquele que aceita tudo. Amigo não é aquele que está sempre disponível. Amigo é aquele que ajuda o outro a construir redes de apoio e de cuidado. Então, muita atenção para que também na posição de amigo vocês não fiquem com os ouvidos sobrecarregados. Se a gente está servindo para o outro, apenas para o outro desabafar, mas não conseguir, não fazer nenhuma rede de apoio para si mesmo, conseguir procurar ajuda, talvez a nossa escuta esteja a serviço dessa pessoa não se tratar, não se cuidar e não pedir ajuda especializada. Eu sei que é difícil, mas em muitos momentos a gente precisa, unindo firmeza e gentileza, conseguir fazer os limites necessários e dizer, eu te ajudo até aqui, agora é você que precisa procurar ajuda. O que não pode acontecer? Os desabafos, no sentido, olha, a quarentena tá pesada demais, a minha vida tá muito difícil, e com ameaça aos amigos, né? Com o desejo
de se machucar ou de, né, se colocar em risco com o pedido que vem junto, mas não conta para ninguém. Esse pedido é um pedido manipulador, gente. É um pedido que deixa a gente numa situação muito delicada. Eu tenho que acolher a angústia do outro, mas eu não posso fazer nada com ela. E o outro tem uma expectativa de que eu vá salvá-lo, né? E não é assim que funciona. Às vezes a gente tem que ter a coragem de botar alguns limites na amizade e comunicar a quem precisa ser comunicado, seja a escola, os pais, né? Pedir ajuda para adultos, para que possam estimular uma rede de cuidado, porque esse discurso também faz parte do próprio processo de adoecimento da pessoa. Eu tenho escutado muitos adolescentes angustiados com seus amigos, e os seus amigos colocam os desabafos, mas não conseguem construir para si mesmos redes de cuidado. Então, a amizade, ela é terapêutica, com certeza. A gente poder ter relações verdadeiras de amizade, que a gente pode ser a gente mesmo, porque amigo é esse que a gente pode se sentir sendo, né, só a gente mesmo. A gente não precisa performar nada, né, performar para ser aceito. Mas muitas relações de amizade sobrecarregadas nesse momento. Por outro lado, também vão ter aqueles amigos que somem, que desaparecem. A gente tem que ter uma atenção de fazer o resgate das pessoas, né? O que está acontecendo? Às vezes dá muita vergonha de falar alguma situação difícil que possa estar ocorrendo em casa, mas nessa situação de hiperconvivência familiar, em que a escola também não consegue estar tão próxima dos estudantes para poder ajudar naquilo que for necessário, mais do que nunca a gente precisa estar atento uns aos outros, né? E exercitando algo que parece tão simples, mas na verdade é muito difícil, que é a escuta. O escutar verdadeiramente o outro, não necessariamente tendo que dar conselhos ou resolvendo a vida do outro, mas poder escutar, né? No sentido de, olha, eu não sei como te ajudar, mas eu tô aqui e a gente vai passar por isso juntos. Dentro de tantas perdas, a mim você não vai perder, né? E a gente vai querer poder se reencontrar e poder, né, se abraçar com força depois que tudo isso passar. As escolas são muito responsáveis nesse sentido e com certeza estão pensando maneiras de poder acolher os estudantes que também estariam fazendo seus processos de desligamento agora em 2020. Poder acolher em 2021 com espaço, com atividades, com ações, porque uma vez vocês participando da rede jesuíta de educação, vocês vão ser sempre da rede. Vocês vão ser sempre os alunos jesuítas. Então, esse lugar de pertencimento, ele é de vocês. Ele é agora na pandemia, ele é quando vocês se formarem, isso marcou a vida de vocês, os valores, as amizades, as memórias. É claro que a gente vive situações lindas na escola, a gente vive situações muito difíceis também, algumas que a gente gostaria de esquecer, mas tudo isso faz parte de quem a gente é. A escola é a grande contadora de histórias da humanidade. Ela conta as descobertas da ciência, ela conta as descobertas da literatura, dos poetas populares, ela conta da geografia, e ela também conta com os estudantes toda, né, a história que está sendo construída agora. Algo que é bem importante nesse momento, pessoal, mesmo quando a gente tem muitas dúvidas em relação ao futuro, é vocês poderem perceber, assim, do que eu quero fazer parte. Porque mesmo a gente não querendo fazer parte, a gente faz. Como assim? Qual é o jeito de eu me alimentar que conversa com os valores que eu acredito? Qual é o jeito de me relacionar com as pessoas que conversa com os valores que eu acredito? Qual é o jeito de consumir, né, que conversa com os valores que eu acredito? E com isso a gente vai fazendo essa pergunta para tudo na vida, porque ela é uma pergunta ética, né? Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou dizendo, que mundo que eu estou ajudando a construir? É o mundo que eu quero para mim? É o mundo que eu quero né, para viver a minha vida? Ou eu estou só respondendo às necessidades, só respondendo a estímulos, como a gente falava, sem pensar, sem ter uma política das minhas escolhas? Projeto de vida não é a gente ter a vida organizada, né, por anos e anos e anos. Que bom se fosse assim, mas nem sei se era que bom que fosse assim, mas não é desse jeito. Projeto de vida é a gente poder fazer boas escolhas para a gente. Quantas vezes eu trabalhei com o pessoal do terceiro ano e perguntava, então me contem, o que vocês já escolheram de bom para a vida de vocês? Mas não que o pai e a mãe tenham escolhido, que vocês escolheram. Muitas vezes eu escutava, Bianca, não, eu disse sou aqui do Sul, tá, gente? Então, algumas coisas do sotaque vêm.
e de linguagem, mas eles diziam, poxa, acho que eu nunca escolhi nada para mim. Acho que verdadeiramente eu escolhi alguma coisa para mim que mudou a minha vida, que fez efeito, acho que nada. E aí eu pensei, gente, mas agora tem toda uma profissão, tem todo um caminho profissional para ser escolhido, e esse vai ser a primeira escolha que você fez para si? Então você pode fazer boas escolhas. Você tem condições de fazer boas escolhas para si mesmo. E a gente faz melhores escolhas para a gente mesmo quando a gente se vê em relações de vínculo seguro. E conversando sobre isso da saúde mental e das amizades, que é o nosso tema de hoje, eu quero trazer 3 categorias de análise, para a gente analisar como é que estão os nossos vínculos com as pessoas. Vínculo seguro, isso que eu vou contar para vocês agora, a gente pensa desde quando a gente é bebezinho, e vai nos acompanhar a vida inteira. Mas agora, nesse momento da vida de vocês, de jovens, vale muito a pena para poder olhar para as relações da família e para as relações de amizade. Vínculos seguros tem 3 S's. Como assim? Eu preciso me sentir sentido pelo outro, percebido pelo outro. Essa é a primeira categoria. Para a gente se sentir num vínculo seguro, com alguém que eu possa verdadeiramente confiar. O que é ser percebido? É aquele amigo que diz, Bianca, faz tempo que tu não fala aqui comigo, tá tudo bem? Ou, ontem a gente se falou no telefone, achei tua voz tão estranha. Ou, pelas postagens que tu fez no Twitter, pelo Instagram, não sei, me pareceu um pouco mais triste. É aquele amigo que não julga, é aquele amigo que percebe. É muito difícil estar numa relação em que eu não me sinto percebido pelo outro, não me sinto notado nas minhas emoções. E às vezes isso em casa acontece muito. Quando a relação familiar ela está muito estressante, ela está de muita cobrança, só da cobrança do que precisa fazer, da organização da casa, das rotinas da casa, a gente para de perceber o outro. A gente para de sentir o outro e fica só atuando no controle, na cobrança e controle. E isso não faz bem para as relações, isso empobrece os nossos vínculos. Então, como será que os teus amigos estão agora? Tu consegue te perceber, consegue escutar as tuas emoções no momento e fazer uma leitura delas? Com a tua família, como é que teu pai tá? Como é que a tua mãe está? Os teus irmãos? Vocês conversam, dialogam em casa sobre como vocês estão vivendo esse momento da quarentena? Ou a gente só está tocando a vida e fazendo as coisas? A outra categoria de análise, eu preciso me sentir a salvo. O vínculo seguro também tem algo de me sentir protegido. De que jeito? Bom, eu sei que se eu for na festa com a fulana e ela vê que eu estou entrando numa furada, ela vai conseguir me alertar e não vai deixar. Ela não vai deixar eu voltar de carona com uma amiga que está alcoolizada e não vai deixar essa amiga pegar a direção. Entende? É aquela pessoa que eu sei que com ela eu estou a salvo, que ela vai me ajudar, ela não vai me deixar na mão, não vai me deixar desprotegido. E a gente poderia usar vários exemplos, várias metáforas, né? Com quem que vocês se sentem protegidos? Com quem que vocês se sentem verdadeiramente a salvo? E vocês conseguem ser esse também segurança para quem está perto? Ou na hora da crise, na hora da dificuldade, a gente rapa o pé e já não está mais ali? A outra categoria de análise é eu me sentir sossegado. Como assim? Vínculo seguro é quando eu tô estressada, tô mal com uma situação e eu vou compartilhar com a pessoa e a pessoa consegue me escutar de forma ativa, sem precisar ficar dizendo o que eu tenho que fazer ou sem ficar tentando explicar aquilo para mim. Ela simplesmente consegue me escutar e ser calma quando eu sou furacão. Algumas pessoas funcionam de outra maneira. A gente nem pode contar nenhuma dificuldade, nenhum desafio que está passando, porque a pessoa se estressa tanto, fica tão mobilizada com aquilo, que daqui a pouco nós que estávamos com um problema, a gente se vê tendo que acalmar a pessoa que era para nos acalmar. Se sentir sossegado é fundamental, né? Eu poder conversar sobre assuntos difíceis, sobre assuntos polêmicos, sobre assuntos tabus, sobre assuntos que me doem aqui dentro, as minhas cicatrizes, as minhas feridas, e o outro poder ser essa calma. Poder me sossegar quando eu não estou bem. Então, a gente pode se perguntar, quem faz esse papel na vida da gente e se a gente consegue para os nossos amigos, para os nossos familiares também ser esse sossego.
também ser essa calmaria, né? Poder também ser essa paz quando o outro está precisando de apoio. E a gente vai circular muito o cuidado e o apoio nesse momento, né? Todo mundo vai ter que exercitar de alguma maneira o cuidado consigo e o cuidado com o outro, porque quem está bem na quarentena, conversa um pouquinho mais comigo aqui, né? Vamos conversar um pouquinho mais a fundo. São de altos e baixos. É claro que a gente também está se acostumando a ficar em casa. Tem um lado bom de ficar em casa, mesmo com tantas perdas, mas tem, né? A gente vai até se desacostumar um pouco quando tiver que voltar para a rotina habitual. E, claro, depende de casas e casas, né? Quando a relação em casa é uma relação de diálogo, que as pessoas conseguem falar, né, o que pensam, conseguem contribuir, todo mundo consegue contribuir no sentido de uma equipe, com certeza esse clima familiar favorece a gente viver esse momento. Quando o clima é de excesso de cobrança, o clima é de excesso de controle e de muito isolamento, fica mais difícil e a gente vai sofrer mais. Um jeito da gente poder falar mais o que sente é exercitando uma frase. Porque falta uma gramática das emoções. A gente trabalha muito pouco o socioemocional da gente, né? Uma gramática das emoções é a gente poder conseguir expressar o seu momento sem precisar que isso apareça no nosso corpo ou nos nossos atos. Como assim? Quando eu digo, eu me sinto, né? Eu me sinto triste ou eu me sinto irritada quando você não me chama, né, ou não me avisa para fazer tal programa, a gente consegue criar uma gramática. Eu preciso que... Então, eu me sinto, 3 pontinhos, quando, 3 pontinhos, e preciso que. Essa simples frase tão singela que a gente usa na comunicação não violenta, ela foca na sensação, na emoção, ao invés de focar no culpado. Ao invés de procurar quem é o culpado dessa situação e quem precisa ser punido. Porque essa é uma cultura muito equivocada que a gente tem de pensar as emoções, né? Sempre alguém é vítima e alguém é culpado. A gente pode focar em soluções, a gente pode focar na emoção. Quando a gente não consegue expressar o que a gente está sentindo, ou pela linguagem, ou por materiais expressivos mesmo, né? A gente vai usar de uma aquarela, a gente vai usar de desenho, a gente vai usar de muitos recursos expressivos que a gente poderia estar dispondo, mas quando isso não acontece, o nosso corpo fala. A gente tem dor de barriga, dor de cabeça, doença de pele, gastrite, perde cabelo, ou os nossos atos vão falar. Como assim? Eu fico muito distraída, me queimo, eu fico muito grosseira com as pessoas, ou muito monossilábica, né? Ou aquela agitação excessiva. Então, se não vai pela linguagem, vai para o corpo ou vai para os atos. E a gente precisa dessobrecarregar o corpo e os atos, porque é na linguagem, é expressando e se sentindo compreendido que a gente vai construindo todo um mundo simbólico que nos ajuda a produzir saúde mental, a gente se sentir mais donos da nossa vida, a gente se sentir mais criativo, né, a gente se sentir mais compreensivo consigo mesmo também, conseguindo exercitar a autorregulação de emoções, que é algo super complexo e difícil, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente não consegue expressar muito bem, né, consegue botar para fora, desabafar o que a gente sente e encontrar possibilidades de lidar com isso, uma das possibilidades são as autossabotagens. E foi muito interessante perceber com alguns pacientes de 3º ano que alguns estavam se sabotando nas notas, né, estavam voltando contra si mesmo, claro, com toda a dificuldade da exaustão das aulas online, que a gente vai falar um pouquinho disso, mas um processo de autossabotagem, porque no fundo, inconscientemente, queria mesmo continuar na escola, não queria que o último ano de escola fosse assim. Parece estranho, parece ambivalente, né? Não é bem que eu quero rodar de ano, reprovar de ano, né? Mas seria como um ato de inconsciente de autossabotagem para dizer: vamos fazer de conta que esse ano não está acontecendo, vamos deixar ele ficar mais lento, mais devagar,
Então, esses processos de autossabotagem, eles são muito comuns. Às vezes, a saudade excessiva de alguém, a falta, né, de estar em contato com o pai, ou de estar em contato com a mãe, de estar em contato com a avó, com as pessoas que a gente ama, faz a gente também fazer esses processos de autossabotagem. Às vezes, só uma reaproximação da maneira segura que puder acontecer, já nos reintegra e nos reequilibra, né? Faz a gente juntar os pedaços que ficaram difíceis nesse momento. Então, quero explicar para vocês um pouquinho como que funciona o nosso cérebro nesse momento quando a gente fala de integração. Saúde mental tem muito a ver com a gente se sentir integrado, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, também é aquilo que eu expresso e aquilo que eu pareço. Quando a gente sente que a gente está ficando muito dissociado, que é o contrário da integração, desintegrado, a gente tende a adoecer. Por exemplo, eu tô com medo que meus pais percam o emprego, eu tô sentindo muita falta dos meus amigos, eu tô muito preocupado com o meu futuro, eu acho que eu não tô conseguindo aproveitar as aulas como eu gostaria, então eu tô com um monte de preocupações na cabeça, muita dificuldade para dormir, muitos adolescentes com dificuldade para dormir nesse momento, né? Porque o sono, pessoal, é quando a gente se recolhe com a gente mesmo. A gente passa o dia fazendo coisas e quando vai adormecer é o momento de recolhimento, de eu me encontrar com os meus próprios pensamentos. E às vezes não é muito agradável a gente se encontrar com os próprios pensamentos, não é verdade? Então o sono ele tem muito essa característica. Enfim, tenho assim um monte de preocupações, mas eu preciso esquecer tudo isso, dissociar tudo isso e me organizar para prestar atenção nas aulas e nas demandas escolares. Entende que é paradoxal? É importante, a escola precisa se manter viva, a gente precisa garantir esse ano letivo, porque isso é um respeito à aprendizagem de vocês e aos percursos de vocês, especialmente para o terceiro ano, que é etapa de conclusão. Os professores estão dando o máximo de si, se reinventando tudo que podem, vivendo desafios cotidianos, né, e com muita saudade de vocês, porque é o que eu mais escuto dos professores. O professor tem saudade da sala de aula, saudade de bagunça de aluno, da troca com o estudante, ainda mais estudante de terceiro ano, que já tem uma outra maturidade e que é uma delícia de trabalhar, porque a gente já consegue fazer, né, discussões super profundas sobre a vida, sobre o mundo, e tem relações muito bonitas também com os professores sentem falta disso. Mas eu preciso esquecer tudo isso e me organizar para as atividades. Se eu não encontrar um espaço para falar sobre todo, né, esses sentimentos que estão povoando a minha cabeça, que estão me deixando ansiosa, que estão colocando preocupações que antes talvez eu nunca tivesse vivido, eu não vou conseguir fazer esse momento de separa um pouco, concentra e vamos voltar para a aprendizagem. Vai ficar tudo uma bola de neve e tudo super embolado e confuso. Aí eu começo a me sabotar. Não consigo nem olhar para os meus sentimentos e nem olhar e conectar com a aprendizagem. Então é super importante que vocês encontrem os espaços terapêuticos de vocês. Terapia é terapêutica, mas não é a única terapêutica. A gente poder também fazer rituais de autocuidado com a gente, né? Tomar um banho mais demoradinho, quando possível, escrever o que a gente pensa, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso ambiente, poder perceber, assim, que esse ambiente precisa traduzir, né, um carinho comigo mesmo. A gente aprende a se amar quando a gente aprende a se cuidar. Amor próprio tem a ver com autocuidado. E autocuidado não é ser egoísta. Autocuidado é poder pensar que não adianta ficar reclamando que os outros fazem isso, fazem aquilo, não me entendem, não compreendem, se eu também não invisto em mim mesmo. Eu preciso me tornar uma pessoa mais agradável, eu preciso me tornar uma pessoa melhor, mais evoluída, para impactar esse mundo de uma outra maneira, né? E para poder ajudar também a impactar quem está perto de mim. Nesse sentido, os nossos neurônios estão sempre em conexão, né? Vou mostrar para vocês um pouquinho como que funciona o nosso cérebro, tá? Vamos fazer um modelo de cérebro como se fosse a palma da mão. Vamos imaginar que aqui é a minha coluna, né? Medula espinhal. Imaginar que na palma da mão está o meu cérebro, tá? Aqui é a minha testa. Córtex e córtex pré-frontal. Dentro do cérebro tem a parte límbica.
Eu tenho processamento de emoções mais primitivas. Como assim? Aqui, funções básicas: piscar, respirar, caminhar, todas essas involuntárias. No meu córtex pré-frontal, eu tenho meu freio inibitório, que vai fazer eu pensar antes de agir, que está terminando de amadurecer agora na idade que vocês estão. Eu tenho planejamento de emoções, raciocínio lógico, antecipação de fatos, parte da empatia, da comunicação, ela está toda aqui na frente. É todo o nosso cérebro evoluído. Na parte límbica, eu tenho processamento de emoções primitivas. E é o nosso cérebro de sobrevivência. Aqui eu sobrevivo, aqui eu sobrevivo e prospero. Eu prospero também, porque ninguém está nesse mundo só para sobreviver. A gente não está nessa quarentena só para sobreviver. A gente também está para construir boas memórias. E para tornar esse ano de 2020 um ano digno de ser vivido. E que nos lance para experiências mais interessantes e né, que a gente possa também, com tudo que a gente está vivendo e aprendendo nesse ano, reconstruir e fazer um 2021 ainda mais legal. O problema, pessoal, é que quando eu estou estressado, é como se o meu córtex e córtex pré-frontal, ele fizesse assim, ó. Ele estourasse, ele desconectasse, desintegrasse. E vem só o meu cérebro primitivo em ação. O que o cérebro primitivo faz? Ou ele vai para a luta, ou ele vai para a fuga, ou ele paralisa. Ele só tem essas três funções: luta, fuga e paralisação. Então, veio a quarentena. Já fiquei estressado. Não estou conseguindo dar conta das atividades da escola. Fiquei mais estressado. Tenho dúvidas em relação à minha atividade profissional no futuro. Fico mais estressado. Aí, chega meu irmão e diz... E eu, estouro e vou para a luta, né? Ou bato a porta, saio, não quero, ou paraliso frente à situação. Em casa, da mesma forma. Quando uma pessoa tende a ficar estressado, quando a gente sente que o pai e a mãe estão... né, preocupação com o trabalho, cobranças excessivas em relação à casa, qualquer outra situação, às vezes é só a gente dizer alguma coisinha e o outro estoura. Duas pessoas assim, pensam alguma coisa de útil, não pensam nada de útil. Elas ou vão para a luta, ou se afastam, se desconectam, ou paralisa a relação, né, fica com medo na frente daquilo e não consegue produzir nada. Pelos nossos neurônios macacos, neurônios espelhos, quando uma pessoa está assim, a outra tende também a entrar em modo de sobrevivência. Então, a gente precisa exercitar muito o que a gente chama de pausa positiva, que é exercitar esse momento de parar, né? Eu me sentir sossegado para o outro sossegar também. Então, como que a gente exercita a pausa positiva? Eu vou procurar coisas que possam me fazer me sentir melhor para agir melhor. A gente tem uma ideia muito equivocada que para a gente agir melhor, a gente precisa primeiro se sentir mal, né? Primeiro preciso receber um xingamento para poder agir melhor. Mas como que tu fez isso? Olha só, de novo, porque tu não me escuta? Isso é pior. Cada vez que isso acontece, a gente só aciona o nosso cérebro primitivo e não pensa em nada. Eu exercitar a pausa positiva e entender, agora eu estou muito triste para falar com você sobre isso, eu vou esperar eu me acalmar para a gente poder buscar uma solução. E outros tantos exemplos. E vocês podem exercitar isso, para mim me acalma desenhar, a mim me acalma escrever, a mim meditar. Né? Tem muitos jovens exercitando meditação, que é bárbaro. Mas é muito difícil meditar. Põe uma música, deita na tua cama e só te conecta com o teu corpo e com o que está escutando na música. Isso já é um exercício de meditação. Se perceber. Porque quando a gente se percebe, entende que a gente está entrando, né, em cérebro primitivo, porque esse tempo da parada é o tempo do respeito, gente. É o tempo do respeito à minha dignidade e à dignidade do outro. Quando eu ajo assim, é porque eu perdi o respeito. Eu estou indo só para a sobrevivência. E cansa as relações, macula as relações, machuca as relações, quando excessivamente a gente lida sem respeito, né? Quando o outro vem, até nas brincadeiras com os amigos, a gente percebe, não, já tá demais, né? Já não tô achando mais graça. A pessoa já tá tão
estressada, tão usando o cérebro primitivo, que vai destilando xingamento para todo mundo. E a gente vê muito isso nas redes sociais também, né? Exercitem possibilidade de pausa positiva, de vocês estarem melhor consigo mesmos, porque isso já faz um impacto muito importante, tanto no ambiente da casa de vocês, quanto das escolhas, a gente poder tomar boas escolhas, pensar sobre as escolhas, com calma, gente. Tá todo mundo na mesma situação. Não é uma competição a quarentena. A quarentena é expressão de cuidado. Não é para a gente poder fazer uma competição de quem fez mais coisas diferentes ou quem... Não é o momento. O momento é da gente poder olhar e formar rede e laço de afeto, de solidariedade. Bom, a gente tem muitas outras coisas para poder conversar. Eu acho que eu já vou abrindo para as perguntas e vou trazendo os outros temas que eu separei para a gente poder pensar de forma conjunta, ok? Tá sem som, Roberta? Obrigada, Bianca. É um prazer ouvir você. Acho que todas as suas observações são muito pertinentes. Realmente temática que tem nos afligido muito, né? Nós, educadores, pais, familiares e principalmente nossos jovens, né? Acho que hoje nossos terceirões aqui, é muito bom tê-los conosco. Nós pensamos com muito carinho, né? Essa conversa com você, justamente pelas demandas que eles estão passando, de uma ordem muito especial, como você bem colocou, né? Muitas das inquietações deles também passam pela demanda dos estudos, né? Desse momento de responsabilidade também na finalização desse ensino médio, da educação básica, em pensar rotinas tão diferentes da forma como eles estavam na expectativa e também, de certa forma, preparados, né? Então, uma das perguntas que nós gostaríamos que você também pudesse focar aqui é como lidar, né, como criar uma rotina de estudos que preserve também, né, espaços de descanso, de interesses diversos de ordem pessoal que estão envolvidos, obviamente, né? Como lidar com tantas distrações, porque muitas das coisas que eles também nos trazem são essa dimensão da desconcentração, né? Como é difícil me concentrar, né? Com tantas coisas dentro de casa, conciliar essas rotinas, e tudo isso gerando também um quadro para eles de ansiedade, né? E aí vem a procrastinação em relação a muitas coisas que eu tenho para fazer, não faço, e isso vai gerando uma ansiedade, né? Então, um pouco nessa linha, né, dessa rotina do atrelar realmente essas responsabilidades que eles se cobram muito também nesse ano de terceirão. Então, primeiro, rotina não é algo que a gente cria e ela é eterna, tá? Rotinas são sempre flexíveis. A gente vai fazer uma experiência de construção de uma rotina na semana. Vou organizar os meus horários de estudo, horário para eu poder me alimentar com mais qualidade, né? Horário para poder falar com os meus amigos, para relaxar. Experimenta uma semana, testa, se funcionou, faço por mais uma e assim por diante. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que aquilo é a salvação. Eu botar os meus horários no caderno ali ou na agenda do Google, nossa, ali eu vou fazer e super vai dar certo. Então, primeiro, o excesso de autocobrança não ajuda. É o momento da gente ser generoso com a gente mesmo, poder olhar para os nossos processos com mais calma, entendendo que essas rotinas elas são importantes, mas elas não podem ser enrijecer, excessivamente o cotidiano, tá? Então, experimenta, te coloca a fazer uma experiência de rotina. Isso é fundamental. Excesso de jogos eletrônicos, excesso de estímulo pela internet vai prejudicar. Tem já pesquisas suficientes em relação a isso. Então, a gente precisa conscientizar os usos que a gente faz das coisas, né? A questão não é não usar, a questão é usar com consciência, entendendo que vai prejudicar o sono, vai prejudicar, né, até a minha consciência alimentar. Se eu não consigo me alimentar sem estar com o Instagram ligado, sem estar com outra coisa passando, eu perco completamente a consciência em relação ao alimento. Então, responsabilidade, essa construção de responsabilidade, ela tem muito a ver com essa construção de cuidado, eu vou repetir isso, né? De cuidado e de intimidade consigo mesmo.
tem 2 sensos que regulam o nosso comportamento. É o senso de aceitação, de conexão e o senso de importância, de participação. Para eu poder agir melhor, eu preciso me sentir conectado com as pessoas com as quais eu convivo, com a escola, com os meus amigos, com a minha família, e eu preciso me sentir útil, importante, não é mais importante do que os outros, mas poder pensar que todo mundo tem algo de bom dentro de si para poder contribuir e para poder agir e interferir no seu ambiente de maneira positiva. Então, como que nesse momento eu estou podendo me sentir conectado e importante, útil para eu mesma também, né? Podendo com o outro, no senso de comunidade, mas também comigo mesmo. Então, essa responsabilidade, ela só vai acontecer se eu me sentir suficientemente conectado comigo, entendendo as minhas emoções e podendo ter espaços de expressar elas. O que acontece muito com os adolescentes? Muito. Eles constroem as rotinas, fazem e põem no papel e aquilo não sai do papel. E aí eles ficam muito chateados que não conseguiram contribuir, não conseguiram cumprir aquilo que eles mesmos se colocaram. Calma, gente. Se está acontecendo esses momentos de autossabotagem, olha para ti, vamos ver o que está acontecendo embaixo do iceberg. Em cima do iceberg, que é o que a gente consegue olhar, é o comportamento. O excesso de sono, o excesso, né, o cansaço. Embaixo tem a saudade, tem os medos, tem as fantasias, né? Então, olhar para baixo desse iceberg, quanto mais a gente puder ter esse conhecimento, mais a gente consegue também organizar os nossos comportamentos e fazer boas escolhas para a gente. A gente pode fazer boas escolhas para a gente, mas a gente precisa parar e sair do automático. E se conectar consigo mesmo para entender o que eu estou escolhendo. Esse é um bom momento para olhar assim, o que eu estou escolhendo para mim nesse 2020, até agosto, o que eu escolhi para mim? Né, para o meu corpo, para a minha cabeça, para os meus amigos, o que eu escolhi fazer das relações que eu tenho. E não é o momento da gente ser onipotente. Peçam ajuda. Peçam ajuda para a escola, peçam ajuda para os pais, peçam ajuda. Não é o momento de mais se auto-isolar, não bastando estar em casa, se isolar dentro da sua própria concha. Né? É o momento da gente entender que erro é oportunidade de aprendizagem. Erro não pode ser para a gente sentir vergonha, humilhação e dor e se cobrar um excesso de perfeição. Já basta toda uma sociedade de consumo que nos exige perfeição o tempo inteiro. E a gente pode ser mais generoso com a gente, entender que se eu me atrapalhei, se eu errei, eu posso sempre entender isso como uma oportunidade de compreender melhor o que está passando comigo e fazer diferente de uma outra vez. Olá, Bianca, Roberta, né, a equipe toda aí que está aí acompanhando, e principalmente nossos estudantes, né, está sendo, acho que, um momento muito rico para todas nós, principalmente para eles. Uma das indagações deles, e assim, constantes que a gente percebe, né, em conversa, é como que eles podem conviver com esse sentimento de perda da terceira série tão esperada, né? Eles colocam assim, viver como com essa frustração. O que eles podem tirar dessa frustração para a vida deles? E aí eu acho que já vou fazer o link com a próxima, que é como manter a nossa saúde física e mental com isolamento. Que alternativas de atividades físicas você poderia, sei lá, né, dar uma como sugestão? E também tem uma outra que eu acho que está ligada com essas. É como trabalhar a ansiedade e a angústia, especialmente quando buscamos compensar a alimentação em excesso, principalmente no uso de doces. É uma angústia muito grande por parte de alguns estudantes. Bem legal, e sim, as três conversam, né? As três conversam. Quando a gente tem tudo, a gente não precisa criar nada. Como assim? Vamos pensar numa criança pequena, pessoal. Se uma criança pequena que tem um excesso de brinquedos prontos, ela não precisa criar nada. E a sensação é de vazio. Quando a gente está sobrecarregado e invadido muito pelo outro, pelo real, pelas coisas, a gente não precisa criar nada e a vida também vai perdendo sentido. Quando a gente não tem nada e a gente precisa criar tudo, a gente fica em angústia, pura angústia. Porque daí eu não tenho nenhum elemento.
né, para me agarrar e para conseguir construir esse repertório dentro de mim. Então, o que eu quero dizer com isso? Se saúde mental tem a ver com criatividade, saúde mental é criar para si uma vida interessante, uma vida que vale a pena ser vivida, tá? Se saúde mental tem a ver com nós sermos criativos, a base para isso é a frustração. Porque eu preciso criar quando justamente o mundo não responde às necessidades e expectativas que eu tinha. É importante pensar que todo mundo está perdendo muitas coisas. E sim, a perda do terceiro ano ela é uma perda muito dolorida. Tem coisas que não vão voltar. E a gente aceitar isso dói pra caramba, né? Mas é justamente quando a gente se permite a fazer luto daquilo que a gente esperava, daquilo que a gente supunha, é que a gente consegue criar alternativas, fazer, né, a limonada desse limão azedo que é a pandemia. E criar alternativas de afeto, de rede, de celebrar a vida, mesmo com muito medo da morte e morte das coisas, das expectativas também que foram perdidas, né? Com certeza, como eu falei, as escolas vão pensar modos de acolher os estudantes do terceiro ano em 2021, de trazer eles para pertinho da escola e poder construir espaços de acolhimento, porque vai estar todo mundo com muita saudade, né? Então, as escolas também vão estar responsáveis em poder pensar isso e celebrar. Então, é o momento da gente ser criativo. Não vai dar para fazer desse jeito, de que outra maneira a gente pode fazer? Ao invés da gente se abraçar na perda e se perder de si mesmo com ela, entende? Quando a gente faz isso, é porque a gente está com muito medo de fazer luto. E a gente fica agarrado naquilo que foi perdido, porque a gente sente que vai desmontar, desintegrar, se a gente tentar criar algo novo. Então, como eu falei, o afeto ele é revolucionário. Quando a gente sente que está amparado, a gente retoma uma força psíquica para enfrentar qualquer situação. E todas essas perdas, elas têm um sentido, elas não são sem sentido. Elas estão acontecendo porque a gente está protegendo a vida, porque a gente está cuidando das pessoas, a gente está cuidando dos idosos, a gente está cuidando das pessoas em grupo de risco, a gente está cuidando para que, se a gente precisar de um atendimento em saúde, a gente possa ter esse atendimento de forma digna. Então, não é sem sentido essa perda, é, né, de uma grande contribuição social. E que sim, ela é dolorida, mas ela está podendo nos levar a ter né, uma sociedade que possa aprender a cuidar mais dos outros, uns dos outros nesse momento. Em relação às compensações, tá? A alimentação também precisa ser essa expressão de intimidade consigo mesmo. A alimentação sem consciência, em que eu faço só para me satisfazer, eu estou numa relação de consumo com o mundo, com as coisas, ela sempre vai vir nessa ideia de compensação. De que se as minhas expectativas não foram acolhidas, né, não foram cumpridas, se eu vou ter que lidar com essa perda, eu preciso ser compensado, porque nos coloca numa posição de vítima do mundo, né? Eu estou numa posição de vítima e preciso de uma compensação pela perda que eu tive. Essa não é uma boa lógica. Com certeza não. Também a quarentena está fazendo a gente poder repensar, e eu vejo muitos estudantes, nossa, construindo outras possibilidades de alimentação e discutindo seriamente, com profundidade, mudando hábitos alimentares da família, né, a partir das suas ações. Isso é muito lindo, trazendo os adultos também a poderem pensar que a alimentação ela é uma escolha política, é uma escolha ética, uma escolha política e é uma escolha de cuidado consigo. Precisa ser essa expressão de cuidado. Talvez não é agindo direto na alimentação que eu vou conseguir mudar, é fazendo uma parada e olhando todos os processos da minha vida. Se eu estou conseguindo fazer experiências de cuidado, né, de si em todos os aspectos, desde quando eu acordo, nas escolhas que eu faço, na relação com o meu quarto, na relação com os meus amigos, né? Se são relações de dependência, relações de consumo, eu vejo o outro como um objeto a ser consumido, ou se eu vejo o outro como alguém que vem crescer comigo, né? E na relação com o alimento, ou com qualquer outra compensação, da mesma forma. Eu tô tão triste, então que eu vou jogar. Eu tô tão triste que... E com isso a gente vai perdendo o senso de alto valor, que ele é fundamental de estar muito ativo, né?
entendendo, assim, quais são as relações tóxicas nesse momento que eu preciso repensar. Por exemplo, tem relações tóxicas em algumas redes sociais que precisam urgentemente ser repensadas. Que as pessoas estão ali para destilar ódio. A serviço do quê? Por quê? Que mundo que eu quero construir a partir dessa relação? Adulto se acostuma muito com as coisas como estão, tá? A gente gosta um pouco mais de estabilidade. A gente gosta um pouco mais que as coisas estejam um pouco mais confortáveis. E jovem tem vontade de criar o mundo, tem vontade de, né, criar uma vida possível pela frente. Então, é essa força criadora maravilhosa que a gente tem na juventude, que a gente pode agenciar ela, se apropriar dela, mesmo nesse momento do isolamento excessivo. Em relação a práticas de cuidado, não tem receita, né, gente? É muito complicado isso. A gente sabe o que pode ajudar. A meditação ajuda, fazer exercícios ajuda, caminhar com todas as proteções necessárias também ajuda, pegar sol é importante, é muito importante, oxigenar o cérebro é importante, mas o que eu quero colocar é a nossa ampliação de repertório, não só para atividades físicas, mas também uma ampliação de repertório artístico e cultural que nos ajude. Quando falta a palavra, quando a gente está numa situação muito difícil, e a gente sente, quando terminou um relacionamento, né, ou passando por alguma dificuldade pessoal, a arte sempre está um passo à frente, e ela nos ajuda a criar nomes, a dar nomes para aquilo que a gente está sentindo. É numa música que faz conexão com o nosso momento, é numa poesia que faz conexão com o nosso momento. Então, agora, mais do que nunca, também a ampliação desse repertório artístico e cultural nos ajuda a organizar a nossa saúde mental, nos ajuda a ter lugares, porque a música, a literatura, a arte, elas fazem esse abraço, né? A gente se identifica, se emociona com uma tela, porque a gente vê um pouquinho da gente representado naquela imagem. E isso conversa e faz com que a gente se compreenda um pouco mais. Muito bom, Bianca, muito bom mesmo. Acho que essa tua reflexão, principalmente essa questão do cuidado, né, e do quanto essa reinvenção das relações, né, das formas de ver esse momento e o que a gente pode aprender de favorável também, nesse contexto nada esperado, né? E nisso tudo vem a pergunta, né? O que pensar do futuro, né? Para um jovem de 17 anos aproximadamente, nesse momento, as perspectivas de universidade, as perspectivas do que estava para eles, né? Num outro lugar. Como é que isso fica hoje, né? E como pensar nesse futuro tão próximo, né? Ao mesmo tempo bem relativo, mas próximo no sentido aí do tempo que eles têm nesse ano ainda, em vista do ano que vem, um curso superior, enfim. Né? Pessoal, vai dar tudo certo. Ansiedade é excesso de futuro. Agora a gente tem que poder cuidar um pouquinho mais do presente. A pandemia vai passar. A vacina vai chegar. As universidades vão retomar as aulas. Vocês vão fazer os processos de escolha profissional de vocês. Vão fazer as experiências necessárias. Se precisar mudar de opinião, mudar de percurso, de caminho no meio da estrada, acontece. Eu tenho certeza que a Roberta, que a Maria Cristina, também teriam, assim como eu tenho, histórias para contar de mudanças de carreira, de profissionais, de guinadas diferentes da vida, né? A gente faz isso o tempo inteiro, não só com a profissão, mas com muitas outras escolhas. Então, frente a uma geração que sofre tanto de ansiedade, que a gente possa olhar muito para o presente. O que a gente tem agora é o que a gente tem agora. É impermanência. O que a gente tem é o presente. São as pessoas que a gente ama agora. São os nossos pais agora. São os nossos amigos agora. Se a gente souber qualificar esse presente, a gente também vai construindo as bases para um futuro em que a gente se torna mais generoso, com mais paciência, com mais amorosidade também com a gente mesmo, né? Eu vou trazer uma poesia que eu acho linda, que é de uma menina chamada Rayane Leão. Quem não conhece, pessoal no Instagram, vocês podem achar. É @onde_jazz_meu_coração. É o Instagram dela. Uma poetisa bem jovem. Ela fala assim: você sabe que ontem eu escrevi sobre relâmpagos e pessoas que iluminam todos os espaços que ocupam. Mas hoje me falta tato e me sobra choro.
Eu queria ter a palavra exata, uma poesia que nos tirasse de todo esse caos. Algo que nos lembrasse sobre ter fé, sobre a força ancestral que nos rege, ou sobre como resistir quando querem engolir nossa liberdade. Eu só consigo pensar nesses dias que atravessam a gente no meio. Parece que quando o amor vai acabando no mundo, vai murchando na gente também. Semana passada, enfiei na cabeça que eu seria mais celebrativa. Voltei a agradecer o vento na cara, dancei samba sozinha na cozinha, abri meu peito e me dividi. Deixei o sol entrar nas minhas cicatrizes. Precisava vê-las melhor. Lembrar do que já me derrubou para me proteger daqui para frente. O mundo sempre esteve louco. Faltam algumas horas para o dia virar e não há o que dizer. Vai chegar a hora de abraçar bem demorado, de fazer carinho no cabelo, juntar retinas, trocar afetos, juntar copos, desacumular a saudade, dar risada de coisas triviais, se juntar com quem ainda acredita que podemos florescer. E assim vamos amenizando as perdas que se instalaram no nosso corpo. Amanhã vamos pensar em algumas estratégias. Você vai ver. Desaba primeiro, grita, conta teus medos. Tem um rombo no meu peito, mas eu ainda estou viva. Então ainda posso guerrear. Você se pergunta com que força, e eu imagino que seja com a nossa. A minha e a sua juntas podem acabar se tornando algo grande, vê? Quero transformar os espaços em lugares mais cheios de respirações livres, compreender quando sair e quando chegar. A minha história será contada por mim, e a sua história será contada por você. Sobreviventes, mas não menos potentes. Por hoje, vamos ver o sol nascer? Conversar sobre qualquer coisa? Livros, flores, memórias. Que tem gosto de coragem e de conforto. Esquecer o externo por alguns minutos. Cuidar de dentro, banhar as folhas, deixar a culpa escorrer na água do banho. Quem sabe aí a gente volte a ser fogo nesses dias em que não parecemos ver nenhuma faísca. Quem sabe? Não custa tentar. Então, que a poesia nos ajude, que também os estudantes possam aproveitar esse momento para compartilharem seus pensamentos. Vocês têm muito a dizer, vocês têm muito a pensar sobre esse momento, precisam ser escutados e possam criar esses espaços para falarem do que pensam, do que sentem, como é que enxergam esse momento, com poesia, com afeto, e com aquilo que realmente importa, né, gente? Não tem conteúdo mais importante em 2020 do que a vida, né? A vida é o conteúdo. Qualquer objetivo de aprendizagem está a serviço da gente aprender a lidar com uma crise mundial. Então, essa aprendizagem ela é social e ela é coletiva. Se a gente puder sair de 2020 mais fortalecido em como lidar com a crise, aprender a lidar com a crise, é um grande conteúdo que a gente aprendeu. Qualquer outro de matemática, geografia, português, história, vai ser recuperado, vai ser retrabalhado. Todos os estudantes que farão Enem no ano que vem estão na mesma situação, não no mesmo barco, né, na mesma tempestade. A gente sabe muito bem que as condições são muito diferentes de família em família, num país tão desigual, mas no sentido que é algo coletivo que estamos vivendo. Então, que a gente possa se fortalecer nesse laço, que é o mais importante. Eu não sei se a gente tem tempo para uma pergunta que surgiu agora, pode ser? Pode. Como quebrar essa necessidade de produzir a todo momento pela pressão do vestibular e não dar espaço para a pausa? Vestibular é saúde mental, gente. Enem é resistência emocional. Quem já fez como teste Enem ano passado sabe o que eu estou dizendo. Vestibular é calma, é paciência, é interpretação de texto, é poder lidar com uma situação de... É claro que muito do sentimento do terceiro ano é o sentimento de estar sendo provado, de ter que provar a sua competência, né? Os adolescentes me relatam muitos sonhos que falam disso, né? Parece que está sempre sendo cobrado de alguma coisa. Sim, porque tem, né, toda uma pressão de provação. Mas se o vestibular, se o Enem é saúde mental, é manter a calma, aprender a interpretar, não errar bobagem, né? Conseguir fazer a prova com todas as tuas competências, isso precisa estar no teu currículo,
Isso precisa estar inserido, esse exercício de saúde mental precisa estar inserida na rotina. Então, não adianta nada entrar numa loucura de memorização, né, de ter que dar conta de conteúdos e não investir na pausa positiva, não investir em como fazer autorregulação de emoções no cotidiano, porque isso é uma autossabotagem. Tu pode estar super bem academicamente, mas emocionalmente tu vai te sabotar no vestibular. Então, compõe as duas coisas. O vestibular é muito calma. Só que a calma não vai vir lá no momento da prova, ela precisa ser exercitada até este momento, até esse evento que acontecerá em janeiro, né? Com certeza. Não sei se tem mais alguma pergunta, a gente agradece aí todos que puderam colaborar no chat, né? Aqui tem mais uma, então, aproveitando a visibilidade que estão dando aos alunos, a pergunta, então, que vem aí do Heitor. Você acha que todos esses problemas, depressão e ansiedade, vão se acentuar mais com o final da quarentena? Vão. A gente não... A conta para pagar a psíquica da quarentena, ela é alta. E ela é alta para todo mundo. É para os professores, é para os estudantes, é para os gestores pedagógicos, é para todo mundo. Então, sim, a saúde mental de todo mundo está desafiada, a gente está aprendendo coisas muito interessantes, é um reencontro consigo, mas ele é duro porque, como foi falado no início, na abertura, né, somos seres sociais, a gente precisa estar com o outro. Então, também terá uma readaptação da interação com o outro para acontecer. E, inevitavelmente, todos os nossos sintomas, eles ficam mais aflorados e serão um desafio. Por isso que a gente precisa, sim, investir e levar a saúde mental a sério. Que bom que a gente já tem uma geração de jovens que é muito diferente da nossa, né? Que via a saúde mental como algo bobagem, como algo para maluco, né? Ou não, eu falo comigo mesmo. Saúde mental tem que ser cuidada, assim como a gente cuida da saúde bucal, né? Inteiramente. Nós somos seres integrados, inteiros. E é olhar para essa integralidade que nos dá a possibilidade de nos desenvolver plenamente, de construir espaços e ambientes que a gente se sinta feliz, que a gente se sinta espontâneo, que a gente se sinta a gente mesmo, né? E, pessoal, para a gente poder se sentir a gente mesmo, às vezes a gente precisa desapontar. Não tem como agradar a todo mundo e ainda assim sermos nós mesmos e fazer as boas escolhas para a gente. Desagradar os outros e os códigos sociais às vezes são bem difíceis. Isso é um papo longo para a gente poder falar sobre autoestima, sobre relação com o corpo, né? E expectativas também familiares, expectativas externas. Acho que surgiu mais uma pergunta, eu perdi. Alguém pegou o nome do poema? Eu vou colocar aqui. O nome da poetisa. Me parece que tinha mais uma pergunta que tem da Ana Luísa. Ela pergunta como podemos potencializar nosso rendimento no meio escolar. A quebra da rotina desregulou nossa trajetória nesse ensino médio. Dessa forma, como recuperá-la? Só botar o nome da poetisa, acho que é Rayane Leão. Nosso rendimento escolar? Como potencializar o rendimento? A tua cabeça tem que poder estar organizada, integrada, né? Todo o teu desempenho cognitivo para poder dar conta daquilo que tem de conteúdos que precisam ser apropriados para o Enem e para a rotina escolar. Então, é a mesma situação. Eu preciso investir em mim, criar uma rotina que possa olhar para o meu corpo, para a minha alimentação, para os meus afetos, para que eu consiga também ter espaço, não estar dissociado, porque senão, pessoal, vocês vão estudar, e a sensação que dá é que não se apropriaram de nada. Isso é muito frustrante para os vestibulandos, né? Estudo, e parece que eu não estou compreendendo nada, parece que nada fica. Eu li, mas eu tenho que reler 10 mil vezes. Se isso está acontecendo, sinal de alerta total, liga todas as sirenes, porque emocionalmente você não está legal. Então tem que parar. Não adianta ficar insistindo e perdendo tempo,
né? Olha para si mesmo, entende o que está acontecendo contigo, pede ajuda para a orientadora da escola, conversa com teus professores, conversa com teus pais, entende o que está acontecendo, reorganiza a tua rotina para render esse estudo, né? Só fazer um comentário que o Pedrinho colocou ali. Nossa, vou começar a mudar agora. Estava achando que tinha só que estudar e estudar. Mas, na verdade, o que pode realmente definir seu resultado é seu estado emocional. Bacana, que captou a mensagem, né, Bianca? Certamente. É isso aí mesmo, Pedrinho. Legal, gente. O nosso horário está chegando. Bianca, gostaríamos muito de agradecer a você, né, por toda a colaboração, toda a reflexão, muito bem-vinda. Acho que todos aqui, né, tanto os estudantes como nós, educadores, as famílias que estão presentes também, realmente é uma reflexão que cai muito bem, né, para esse momento. Ouvir tudo isso que você traz também nos alimenta, né, de esperança e de perspectivas, que eu acho que isso é muito importante nesse momento, né. Queríamos também agradecer à Rede Jesuíta de Educação, né, na pessoa do diretor-presidente aqui, o irmão Raimundo, por ter nos proporcionado também esse rico momento de conversa, de reflexão. Agradecer ao grupo todo de participantes, especialmente os nossos queridos estudantes dos vários terceirões aí, né, dos colégios da Rede Jesuíta do Brasil. Agradecer também a comissão que organizou aqui o suporte técnico, Wagner, Alil, todos os diretores também, o Fernando e a Luísa, que atuaram diretamente nos bastidores desse evento, e especialmente a você, Bianca, por ter nos conduzido nesse caminho de reflexão sobre esse contexto e demandas dos nossos estudantes do terceirão nesses tempos tão difíceis, tão desafiadores da pandemia. Agradeço também a todos vocês pela atenção, pela presença. Eu lembro aqui uma pesquisa, né, lançada pela Rede Jesuíta, para que vocês, estudantes, nos respondam aí com suas sugestões sobre temáticas que vocês gostariam também que fossem abordadas em contextos como esse, né, desses encontros que poderíamos aí pensar para vocês. Então, vai ser colocado aí o link para que vocês acessem e colaborem com essa pesquisa. O nosso muito obrigado a todos e desejamos uma boa tarde para todos vocês. Obrigada também, uma boa tarde.